Olá, pessoal do sétimo ano. Nós vamos falar agora sobre o roteiro 27. No roteiro 27, nós vamos falar de um assunto até conhecido de vocês, que é o alimento. O alimento é um assunto que todos nós conhecemos, que nós temos que nos alimentar para poder sobreviver, não é? Então, a energia térmica e os alimentos. O que cada alimento traz de nutrientes para nós? O que ele faz dentro do nosso organismo? Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, os alimentos são importantes para a manutenção e o desenvolvimento do corpo humano. Em nosso corpo, a energia química é transformada em outros tipos de energia, como a energia mecânica, relacionada aos movimentos, e a energia térmica, relacionada à manutenção da temperatura corporal. Então, a nossa temperatura. Nós somos animais homeotérmicos. Nós temos temperatura constante. Então, a nossa temperatura é sempre quente. A gente vai agora aí nos lugares, eles não medem a nossa temperatura? Ela é constante. Se ela estiver maior do que é o normal, ele já vai mandar a gente para o hospital. Menor não vai ser, porque a gente só abaixa a temperatura quando a gente morre, que esfria o corpo, né? Mas se estamos vivos, estamos com temperatura constante, na faixa dos 36 graus, por aí, tá? Então vamos lá. A transformação química dos alimentos em nossos corpos é chamada, em linguagem cotidiana, de queima. Desse modo, é possível dizer que a queima de nutrientes libera energia térmica, que pode ser medida e expressa por meio de uma unidade chamada de caloria. A quantidade de calorias presentes em um alimento pode ser expressa em caloria ou quilocalorias, tá? São 1000 calorias. A quantidade de caloria fornecida por um alimento depende de sua composição. Para suprir as necessidades de nutrientes do nosso organismo, ou seja, para ficarmos bem alimentados, basta comer o suficiente. Não devemos exagerar. Não devemos comer com os olhos, né, gente? Nós temos que comer o suficiente para o nosso organismo funcionar, para tudo funcionar lá dentro, o estômago, o coração, o intestino, o sangue correndo. Então, nós temos que ter energia suficiente para isso acontecer. Se a gente comer mais, nós vamos acumular gordura, aí nós vamos engordar, tá bom? Vamos lá. Quando o organismo obtém mais energia do que gasta, seu peso aumenta. Olha aí, tá vendo? A gente fica fofinha, né? A obesidade geralmente é consequência de um excesso de energia no organismo em relação ao gasto. O excesso de carboidrato, por exemplo, é convertido em gordura e armazenado em células que formam o tecido adiposo. Então, esse tecido adiposo é aquele que nos dá a gordura, principalmente barriga, né? Começou a encher a barriga assim. Então, é gordura que o alimento não foi queimado, foi muita caloria lá para dentro e a gente vai inchando, vai engordando, tá bom? Então, a atividade muscular é a principal forma de gastar energia. Fazer esporte é a melhor forma de gastar energia. Metade da energia gasta por uma pessoa corresponde à sua atividade muscular. Mas essa produção varia conforme as atividades realizadas por cada pessoa. Num operário da construção civil, por exemplo, aproximadamente 75% de sua energia são gastos dessa forma. Se você observar o corpo de um atleta que pratica esporte regularmente, perceberá como a atividade muscular contribui para reduzir a quantidade de gordura no organismo. Gente, o corpo dos atletas são maravilhosos. Fala sério. Tórax, perna, braço, perfeito. Mas por que, gente? Porque eles fazem exercício, eles têm um treino. Dependendo do esporte, eles treinam 8 horas por dia. E olha só, nós temos duas gravuras aí. Lá em cima nós temos levantamento de peso, que é os músculos das pernas que eles estão trabalhando. Aqui embaixo nós temos trabalhando abdômen, trabalhando as pernas, e cada um funciona trabalhando um tipo de músculo. E aí nós vamos ter as calorias queimadas e não vai ter a gordura, não vai aparecer a gordura, né? Então vamos lá. 1 quilocaloria são 1000 calorias. 1 quilocaloria dá 10
ao cubo de calorias, que vai dar o mil, né, gente? E 1 quilocaloria é 4,118 calorias joule, né? Os alimentos como carboidrato, lipídios e proteínas possuem energia. A gente precisa de energia, lógico, a gente precisa comer para ter essa energia. E essa energia pode ser medida. A unidade de medida da energia contida nos alimentos é a caloria, que é o cal, né? Uma caloria é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Como a caloria é uma unidade muito pequena, é mais fácil medir a quantidade de energia dos alimentos em quilocalorias. 1 quilocaloria é igual a 1.000 calorias. Gente, todo alimento ele traz uma tabela nutricional. Nessa tabela nutricional, você tem a caloria daquele alimento, tá? Agora eu me lembrei disso e é verdade. Todo alimento que tem uma embalagem industrializada, ele traz uma tabelinha de informação nutricional. E ali tem as calorias desse alimento. Aí você vê se você pode comer ou não, tá? Então, observe alguns exemplos de alimentos e suas respectivas quantidades aproximadas de energia. Olha lá. Uma xícara de café tem 33 calorias. Um copo de suco de abacaxi, 100 calorias. 2 unidades de costela de porco, 483 calorias. Olha só, é muito, hein? Um hambúrguer, 116. Uma salsicha, 120. Um biscoito recheado, 72. Um biscoito integral, 28. Uma banana, 55. Uma batata de 100 gramas, 83. Um copo de leite, 166. Um ovo, 77. Aí você vai montando o seu prato, o seu cardápio, dependendo da caloria. É isso que o nutricionista faz, viu, gente? A quantidade de calorias necessária a uma pessoa depende da sua idade, seu sexo, seu peso e de sua atividade física. Veja alguns exemplos. Aí, vamos ver. Um bebê precisa de 950 calorias. Uma mulher em fase de amamentação, que ela está dando de comer ao seu bebê, ele está tomando leite, ela precisa de muita caloria, 3.100. Um adolescente do sexo masculino, 3.200. Um adolescente do sexo feminino, 2.300, tá? Veja agora a quantidade de calorias gastas em algumas atividades do cotidiano por 1 hora. Então, veja o que você pode fazer para você queimar essas calorias durante o seu dia. Você pode fazer a sua diária, né? Como é que fala? Sua rotina diária, através das calorias. Olha lá. Assistir TV, 126 calorias você perde. Assistir aula, 126 calorias você perde. Assistir TV, 70 calorias. Dormir 8 horas, 60 calorias. Dançar, 315 calorias. Correr, 560 calorias. Nadar devagar, 560 calorias. Andar de bicicleta, 400 calorias. Então, monta aí a sua rotina diária para você perder caloria. Aí você pode comer à vontade, tá bom? Pelos exemplos, verificamos que até dormindo gastamos energia, pois nesse período as funções do corpo continuam ocorrendo. Claro, né, gente? O coração continua batendo, o estômago funciona, se a gente tiver com fome ele ronca até, a gente continua respirando, a gente só não anda, né? Não anda, faz exercício, mas o nosso organismo continua trabalhando. Tanto é que a gente levanta de noite para fazer xixi. É ou não é? Então os rins estão funcionando lá, direitinho. Portanto, escolher adequadamente os alimentos é uma tarefa importante. Cada pessoa deve procurar saber qual a quantidade e a qualidade dos alimentos de que necessita. Muitas vezes podemos conseguir esta informação em postos de saúde, com nutricionista ou médicos, tá? Olha, gente, eu acredito que dá para vocês responderem direitinho aí o que foi proposto. Se precisar de mim, estou aqui. Bons estudos, tudo de bom para vocês. Até a próxima.